Capítulo 10. Em seu quarto, Noah encarava fixamente a runa Kaiser em suas mãos. O processo parecia difícil, enquanto gotas de suor escorriam de sua testa e seus olhos tentavam se fechar. Isso é difícil pra caralho. Continue, continue. Olhos malditos, fiquem abertos. Noah estava completamente concentrado em seu cultivo e ignorou tudo ao seu redor. Com o passar do tempo, suas mãos começaram a tremer e seus olhos ficaram vermelhos, injetados de sangue. Dentro de seu mar de consciência, ondas surgiam do centro da esfera, onde a figura do Noah meia transparente ficava com olhos fechados, com o senho franzido profundamente. As ondas colidiam com as bordas da esfera, ampliando sua circunferência em alguns milímetros todas as vezes. Enquanto esse processo continuava, o nível do mar reduzia e agora já estava cobrindo menos de um quarto da esfera. Noah abruptamente dobrou o papel contendo a runa e soltou um longo suspiro enquanto deitava no chão com os braços abertos. Sinto que a minha cabeça está prestes a explodir. Minha visão parece embaçada e até pensar aumenta a dor. Assustador, esse tipo de treinamento é assustador. E me sinto sonolento também. Algumas batidas soaram na porta do seu quarto. Noah xingou interiormente, só para sentir mais dor, que o fez xingar novamente. Ele se levantou enquanto se apoiava primeiro no chão e depois nas paredes até abrir a porta. A figura de Lily apareceu do outro lado da porta, carregando 2 livros antigos e uma caixa, com um rosto radiante. Alguns guardas trouxeram esta caixa para o prédio. Eles disseram que o vice-capitão enviou-o. Ela parou no meio da frase ao ver o estado em que seu filho estava. Ele parecia incrivelmente cansado. Seu rosto estava pálido e seus olhos estavam semicerrados e completamente vermelhos. Ela percebeu como ele estava se apoiando na porta para se manter em pé. Ela rapidamente se aproximou dele o apoiando. Ela então se moveu na direção da cama gritando: "O que aconteceu com você? Foi o William, né? Ou são os guardas? Vou falar com o capitão agora. Vou." Antes que ela pudesse terminar de falar, Noah saltou da borda da cama e levantou a mão para fazê-la parar de gritar. Sua cabeça doía tremendamente, mas ele se forçou a falar porque sentia a necessidade de se explicar. "Mãe, não se preocupe. É apenas um treinamento especial que me fará capaz de conjurar magia um dia. Exagerei um pouco porque essa é a minha primeira vez, mas vou me sentir melhor depois de dormir um pouco. Não se preocupe, os guardas são legais comigo, eles não fazem nada contra a minha vontade." Lily não falou mais e olhou para o filho. Pegando em seus cabelos pretos e olhando aqueles olhos azuis gelados, ela se sentiu emotiva pelo quão Noah se parecia com ela. Ela então se sentou ao lado dele e o abraçou, enquanto acariciava a cabeça dele. "Meu filho é tão teimoso. Sua precocidade é superada apenas pela sua determinação." Olhando a criança em seu abraço, ela observou como eram cuidadosamente definidos seus músculos e o grande número de calos em suas mãos. Um pouco de orgulho por ter um filho tão dedicado a inundou, assim ela saiu do seu abraço, colocando-o em sua frente, suas mãos presas em seus ombros. "Tudo bem, não farei nada, mas você deve meter que vai ser mais cuidadoso. Não quero mais ver você nesse estado lamentável. E não trabalhe tão duro, lembre-se que o descanso também faz parte do processo de treinamento. E não se atreva mais a pular o almoço, caso contrário haverá consequências. Você me entende, rapazinho?" Noah sentiu-se extremamente emotivo ao ouvir essas palavras. Mas seu foco estava em outro lugar. 2, e isso é só até onde posso ver. Ele estava contando os novos sinais de violência no corpo de sua mãe. Esse era um hábito que ele adquiriu desde que viu o primeiro sinal aparecer em Lily. Foi aproximadamente no momento em que ele solicitou um professor. "Tudo bem, mãe, eu prometo que serei cuidadoso", disse Noah, forçando um sorriso. Lily olhou para ele por outro momento e depois se levantou deixando os livros e a caixa que estava carregando na cama. "Tenho que ir agora, pedirei aos servos que lhe tragam muita comida. Sempre se lembre que sua saúde é a coisa mais importante."
Enquanto você estiver vivo, poderá fazer qualquer coisa. Ela então beijou Noah na testa e depois de dar uma última olhada nele, saiu do quarto. Noah continuou olhando na direção em que sua mãe saiu, seu sorriso desaparecendo e seus olhos vermelhos adquirindo uma frieza que ele raramente mostrava aos outros. 324 hematomas visíveis até agora, papai está aumentando sua cota. Ele só via Raiz entrando e saindo do quarto de Lily aleatoriamente, nenhuma vez prestando atenção ao seu filho. Parece que só posso cultivar a energia mental à noite, ou minha mãe pode ver os efeitos colaterais, não quero preocupá-la. Como a frieza o envolveu, a dor de cabeça continuava, mas ele a ignorou. Gastei por volta de 4 horas no mar de consciência, provavelmente posso ficar por mais tempo nele, se me forçar, só preciso entender a taxa de recuperação com uma noite de sono. Ele olhou pela janela e viu que ainda era provavelmente 17-18 avos de hora. Então, ele mudou sua atenção para os livros ao seu lado. Estilo do sabre duplo, e forjamento dos 7 infernos, aparentemente meu mestre quer que eu me acostume ao tratamento, mesmo que ele deteste muito. Ele primeiro pegou o livro sobre o estilo de sabre e começou a lê-lo, ignorando a dor que causava à sua cabeça. É de fato uma técnica marcial completa e o uso de mana parece um pouco mais fácil do que a técnica do pulso da cobra. A fim de ativar o verdadeiro poder da técnica marcial, era necessário mover a mana de acordo com um padrão e ritmo específico e, em seguida tinha que sincronizar seu manuseio com o movimento correto do corpo. Na verdade não posso treiná-lo agora, uma vez que isso pode fazer mais mal do que bem, mas amanhã de manhã, definitivamente começarei a praticar. Ele fechou o livro e abriu a caixa, um sabre curto estava dentro, a qualidade dele parecia superar a do sabre que ele roubou do pátio de treinamento. Que bom sabre, William está realmente levando essa coisa de mestre a sério. Então, ele deu uma olhada no livro que contém a técnica de forjamento dos 7 infernos. Nesse ínterim, uma abundante refeição chegou, composta de arroz e carne de frango. Noah leu as informações do livro enquanto comia, um pouco de náusea surgiu de seu estômago devido à forte dor de cabeça, mas ele se forçou a comer de qualquer maneira. O médico louco se juntou e criou ao menos 12 seitas para fazer seus experimentos em técnicas de nutrição corporal. As seitas eram responsáveis em providenciar crianças com idade inferior aos 13 anos, a fim dele fazer os experimentos neles. No final do processo, a técnica de forjamento dos 7 infernos fora criada, mas a taxa de mortalidade só foi reduzida de 99% para 85%, sem considerar as sequelas que o tratamento causou nas amostras. Noah parou sua leitura ao ver que a noite havia chegado, ele se sentia profundamente exausto. Vou dormir, amanhã começarei o treinamento com o sabre duplo e provavelmente cultivarei a energia mental no final da tarde. Me pergunto se amanhã verei algumas mudanças em relação ao cultivo de hoje. Pensando nisso, ele colocou os livros ao lado da cama e o sabre na caixa e foi dormir.